Seja abençoado você que está aqui nesta noite. E quero falar para você que está me assistindo hoje pela nossa internet, pelo nosso canal. Que Deus alcance você, que essa palavra, a presença dele venha me trazer algo diferente para o seu coração. Eu sei que Deus tem algo abençoador para você essa noite. Dá glória a Deus? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Alguma linguagem diz assim, para a cidade de Jerusalém, tá? No 10, 6:10, 2 Samuel 6:10. Não quis Davi, eu vou ler para cá, eu acho que essa leitura é... Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, alguma linguagem de Jerusalém, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Fez levar para a casa de quem? Obed-edom, GT. Vamos continuar a leitura? Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Quanto? 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda sua casa. Diga, em 3 meses, o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Bate no irmão e fala assim, que assim o Senhor abençoe a tua casa também. Glória a Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então joga a mão para cima, joga as 2 mãos para cima, dê uma salva de palmas para Jesus. Mistura de glória a Deus e aleluia aí. Amém. Irmão, deixa eu começar contando, para mim entrar na pregação. Vou tentar explicar, acho que minha explicação vai durar umas 2 horas, depois eu prego umas 3, amém? Olha essa imagem, a imagem da arca. Essa aí chama Arca da Aliança. Por que Arca da Aliança? Porque quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés vai passar 40 anos andando entre o deserto para chegar à terra prometida. Então nesses 40 anos, o povo não tinha um templo, não tinha lugar de culto. O templo era o deserto, o lugar do culto era areia. Então o que é que Deus fez? Deus pegou e deu ordem a Moisés, então, construir uma arca. Foi uma produção, uma fabricação dele. E essa arca, então, foi construída. Por quê, irmão? Que quando o povo foi morar no deserto, volta a dizer, não tinha um lugar de culto, não tinha uma igreja, um tabernáculo, não tinha um templo. Então, lá eles se uniam em tribos para adorar. Então Deus imaginou, poxa, então tenho que fazer um culto aqui, tenho que fazer uma celebração, tenho que fazer o povo me adorar. Porque como é que o povo vai andar 40 anos sem um momento de adoração? Então Deus vai construir agora um lugar chamado tabernáculo. Repita comigo, tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda grande e Deus vai montar o culto. Lá vai ter a mesa, propiciatório, holocausto, candelabro, os pratos, tudo organizado. Aí Deus vai dar a ideia de Moisés construir a arca. O que era a arca? Era esse objeto aí. Era uma arca mesmo. Ela era feita da madeira acácia, toda revestida de ouro. E o que era essa arca? Dentro dessa arca tinha o cajado de Arão que floresceu, um vaso cheio de maná do deserto. Interessante, que no deserto, quando o maná caía, eles tinham que recolher o maná. Mas se maná, se demorasse muito na casa, apodrecia. Interessante que lá na arca não apodrecia. Então essa arca tinha dentro as tábuas da lei que Moisés fez, o cajado de Arão que floresceu e um vaso com o maná que caía do deserto. Então Deus colocou dentro dessa arca e colocou uma série de leis e regras na arca. Então dizia o seguinte, que a arca ficava no templo, lá no tabernáculo, e o povo ia adorar. Ali era a igreja, era o culto. E a arca representava a presença de Deus. Diga comigo. A arca era a presença de Deus. Só quem chegou? Repita comigo, só quem chegou. Quem já chegou? Então repita comigo, diz assim, a arca
representava a presença de Deus. Então Deus manda construir essa arca, não que ele não tivesse presente, mas era algo palpável, visível para as pessoas, era a arca. Mas a Bíblia conta que era tão lindo, irmão, a arca era tão, não era a beleza da arca, mas a presença era tão maravilhosa, o povo adorava, cantava, cultuava, oferecia holocausto, oferecia sacrifício, ofertava. Então a arca representava tanto a presença de Deus, que os povos tinham medo de Israel, porque a história da arca era tão violenta, tão forte, que não havia nação que se levantasse contra Israel com medo da presença de Deus. Eu poderia citar várias formas aqui. A presença de Deus era tão maravilhosa, mas que um dia um povo se levantou contra o rei chamado Josafá. Ele orou, numa noite um anjo apareceu e matou 185 mil soldados. As nações vizinhas tinham pavor da presença de Deus, porque diziam: como é que a gente vai lutar contra alguém que é invisível, contra alguém que não há arma contra ele? Então Israel passou a ser temida pela presença de Deus. E assim a arca foi sendo conduzida. No tempo dos juízes, Deus levantou alguns profetas, alguns sacerdotes, e entre eles tinha um homem chamado Eli. Ele tinha 2 filhos, Hófni e Finéias. Eles aprontavam na igreja, mas ele era homem de Deus. Então um dia Finéias fez uma batalha lá, e como ele estava perdendo a guerra, ele teve uma brilhante ideia. O que ele disse? Vamos pegar a arca de Jerusalém, porque se a gente pegar essa arca e colocar no meio da guerra, irmão, não vai ter ninguém para a gente. Nós vamos ganhar a batalha. Irmão, esse comportamento de Finéias, infelizmente o comportamento de muita gente da igreja. Porque eu posso, porque Deus é comigo, Deus vai na frente. Tudo bem, Deus na frente, mas quem é que está atrás? Quem está atrás às vezes é uma pessoa tão vacilante, que só sabe o nome de Deus, mas não sabe quem é Deus, que não tem vida com Deus. Diga comigo: Deus é fiel. Deus é o quê? Pois é, Deus é fiel com os seus. Mas tem vezes assim: porque eu vou vencer, porque eu vou fazer tal coisa, porque Deus está na frente. Sim, Deus vai dizer: bem, eu estou na frente, mas quem é que está atrás? Vai dizer: o quê? Você? Estou fora. Então, o que é que Finéias começou a perceber? Ele começou a tratar a presença de Deus como amuleto. E tem gente que é assim, né? Eu vou fazer um negócio, vou orar, porque Deus vai lá na frente. Aí se não der certo, ele vai culpar Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é conosco aonde nós andarmos, certo? Mas por onde você anda também, aí você quer levar? Então a Bíblia fala o seguinte, que essa arca, ela foi levada para a guerra, porque Finéias entendeu que se levasse a arca para a guerra, não tinha ninguém para vencê-los. Deus vai na frente, Deus vai conosco, ele é sinônimo de vitória para ele. Só que nessa guerra aconteceu o pior momento da história hebraica. A arca foi roubada. Eles perderam a guerra para os filisteus, e além de perder a guerra, os filisteus capturaram a arca e levaram lá para a terra dos filisteus e colocaram no templo de Dagon. Olha o que significava isso. Foi uma humilhação para o povo. E a humilhação sobrou para quem? Adivinha para quem sobrou essa humilhação? Para Deus. Fala comigo. Para Deus. Porque o povo dizia assim: agora não há Deus em Israel, nós estamos com a arca. O Deus não representar, nós estamos com a arca. Agora roubamos a arca. Então é como se o diabo dissesse: estou fragilizando Deus, eu estou derrotando Deus. Sabe qual uma das alegrias do inimigo? É quando consegue vencer um casal, quando arrebenta a tua empresa, quando te traz uma série de problemas, e vai dizer: mas esse cara não é crente lá da igreja? Essa pessoa não serve a Deus? Essa família sempre com Deus, agora está tudo errado. Sobra para quem? Vai sobrar para Deus, para lugar onde Ele serve. E vão dizer: que Deus é esse? Foi o que aconteceu, irmãos. A pessoa dizia: que Deus é esse que não guardou Israel? Que Deus é esse que perdeu uma batalha e ainda por cima foi capturado? E o que eles fizeram? Fizeram de questão de levar a arca e colocar essa arca ali no templo de Dagon, que era o Dagon, era uma imagem, uma
uma escultura enorme. E a arca parecia um objeto tão frágil e pequenino, que é como se Dagon estivesse pisando na arca e dizendo: agora, quem é Deus aqui? Quem é Deus capaz de me afrontar? E assim os filisteus celebraram. Sabe, irmão, quando uma pessoa sofre derrota, o diabo celebra. Porque derrota não é coisa de cristão, não. Digam glória a Deus. Bate no irmão. Eu sei que seu nome é Vitória. Glória a Deus. Se não for, vai ser agora. Seu nome é Vitória. Digam glória a Deus. Só quem tem vitória, levanta a mão. Amém. Olha, a pastora Raia levou, ela tem uma vitória. Eu sou avô, tenho uma vitória. Minha filha tem uma vitória, porque a minha neta, o nome dela é Vitória. Mas você tem uma vitória de verdade. Glória a Deus. Só quem tem vitória de verdade, dá um glória a Deus, levante a mão, diga aleluia. Agora olha só, a arca estava no tempo de Dagon. Só que começou, eu vou ser mais rápido agora. Entrou uma praga lá nos filisteus, começou a aparecer ratos. Começou a aparecer tumores, começou a aparecer câncer, problemas. E os filisteus disseram: esse Deus está matando, não queremos esse Deus aqui. Despacharam a arca, mandaram a arca para Bet-Semes. Os filisteus colocaram numa carroça e mandaram embora, dizendo: esse Deus está nos fazendo mal. Essa arca, essa presença está nos fazendo mal. E a arca foi embora. A arca foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. Como é que é o nome dele? Abinadab. E essa arca passa na casa de Abinadab 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Irmão, um tempão, né? Mas eu pergunto uma coisa: a arca, onde era o lugar original dela estar? Agora já não era mais no tabernáculo, porque agora eu estou falando de uma outra época. A arca foi construída para estar no tabernáculo, no deserto. Agora já não é mais deserto, Moisés já morreu. Agora estão falando de Jerusalém. O templo construído, falando sobre o templo de Salomão. Agora a arca está no templo, não está mais na tenda, está no templo. Mas quem era rei agora? O rei agora era Saul. E Saul não queria fazer caso de Deus. Saul não estava nem aí para Deus. Só abandonou, quando Saul se tornou rei, ele abandonou os princípios do Senhor. Ele foi governando pela sua sapiência, sabedoria, pela sua experiência. E ele passou então a reinar sem a arca. O príncipe de Deus não estava mais lá. E a Bíblia diz então que esse tempo passa, a arca na casa de Abinadab. E aí, irmãos, Saul vai agora acabar o reinado dele, começa o reinado de Davi. Entenda bem, o Davi, ele era um apaixonado por Deus. Era um rei que amava Deus. Quem ama Deus? Só quem está presente, quem ama Deus, levanta a mão e diga: eu. Então ele amava Deus. Davi amava Deus. Imagine só Davi no seu trono de glória, sentado no seu palácio. Agora governando, Davi governava. E Davi sentado lá no seu palácio. E Davi dizia: como é que eu posso reinar nesse palácio sem tua presença? Como é que eu posso orquestrar a vida do palácio sem tua presença? Como é que eu posso mandar nos meus súditos sem tua presença? Como é que eu posso reinar sem tua presença? Davi disse: eu não posso, sem a presença eu não posso. Então eu vou buscar a presença para me poder governar. Igreja viva do Senhor, nenhum de nós tem capacidade. Talvez algum aqui possa até ter uma conta bancária legal, parabéns. Você pode ter mestrado, faculdade, parabéns. Você pode conhecer muita gente importante, parabéns. Mas isso não vai te fazer ir a lugar nenhum. O que faz você fazer é sair sequer do lugar, ou vai fazer você crescer e vencer, é a presença de Deus. Porque sem ela você não é nada. Davi começou a entender e disse: eu não posso reinar sem a presença. Então, bora buscar a arca. O que Davi faz? Davi reúne o exército para buscar a arca. Por que Davi queria que a arca ficasse em Jerusalém? Porque Davi conhecia a importância da presença de Deus. Olha, irmãos, quem é casado aqui, levante a mão. Amém. Mas você casado vai lembra o primeiro encontro, quando você antes de casar? Lembra do primeiro dia namorando, lembra? Pastor, foi tanto tempo, mas você lembra? Era um chamego para cá, era um abraço para cá, era beijo, 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 beijo.
Era abraço, 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 abraço. Era eu te amo, te amo, te amo, te amo. Era meu preto, meu dengo, meu vermelho, meu Deus. Era tanta coisa boa. Você vai dizer, ai, que tempo bom. Mas sabe o que é isso, irmão? A Bíblia e muita gente da igreja fala sobre o primeiro amor. Eu estou falando para a gente aqui que tem muito tempo servindo a Deus. Lembra quando começou o primeiro dia na igreja tua? Toda noite vinha, orava, lia a Bíblia mais. Tem uma paixão avassaladora pelo Senhor. Não havia dia que a gente não orasse a Deus. Sabe que agora parece que esse amor vai acabando. Parece que vai dando experiência. Ah, já tenho tanto tempo de igreja, sirvo tanto tempo a Deus, já conheço a Bíblia, já não lê mais porque você conhece. Já sei os âmbitos da oração, já sei como é que é os caminhos da pedra. Então o amor vai se apagando. E a Bíblia diz, lembra de onde caísse e volta ao primeiro amor. Tem uma canção que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus valores e conceitos. Eu quero reconstruir. No começo é assim. A gente fica apaixonado por Jesus. A gente fica apaixonado por Jesus, irmãos. A gente perde encontro, perde horário por causa de Jesus. Essa palavra, a Bíblia, ela é chamativa para nós. Nosso primeiro amor. Você lembra, pastor, do primeiro amor? Lembro. É agora que eu estou vivendo. Coitado daquele irmão que já viveu o primeiro amor. Então, Davi, com aquele amor tremendo, dizia: eu não consigo viver sem a presença. Traz a arca. Aí Davi então vai buscar a arca. Prepara uma festa. Prepara os levitas e vão agora para Bet-Semes para buscar a arca na casa de Abinadab. Quando chega na casa de Abinadab, a arca passou quanto tempo lá? Quem está prestando atenção na pregação? 20 anos. Quando ele chega na casa de Abinadab, aí eles preparam para levar a arca. Colocam numa carroça, colocam um carro de boi, colocam essa arca em cima do carro do boi. E esse carro do boi vem, e é uma celebração, uma festa, era música, era festa, era música, era festa, era música para a arca voltar para Jerusalém. Jerusalém dizendo: a arca vai voltar, a arca vai voltar. Jerusalém vai viver um momento de vida dela. Jerusalém vai respirar vitória. Jerusalém vai ser feliz. Jerusalém vai receber a arca. O povo de Jerusalém se alegrou e esperaram a arca. Todo mundo esperando a arca. Então Davi chega lá, coloca o carro no boi e prepara e volta para Jerusalém. No meio dessa história, os bois tropeçam. Não se sabe se eles batem na perna. Alguns dizem que a roda bateu numa pedra e a arca faz esse movimento, assim, ó. A carroça vai virar, vai, volta de novo e vai e volta. E Uzá, filho de Abinadab. Quanto tempo a arca viveu na casa de Abinadab? 20 anos. Uzá corre e vai dizer: vai cair a arca. E Uzá corre e vai ajeitar. Quando ele vai pegar na arca, ele morre fulminante. Quem lê essa história, irmão, já li essa história várias vezes. E meu Deus, o que foi que aconteceu, Deus? Porque esse rapaz pagou com vida. Ele só quis ajudar. Ele só quis ajeitar a arca. Que mal ele cometeu de morrer. Irmão, tem muita gente querendo dar ajuda para Deus. Tem muita gente, irmão, que não entende. E agora eu vou explicar por que ele morreu. Porque quando Deus criou a arca, Ele criou regras. Criou o quê? Quem aqui mora numa casa que tem regras? Será? Eu sou mais novo de filhos. Eu tenho uma irmã que é mais nova que eu. Depois encerra o nosso ciclo. Mas eu era o mais novo dos filhos. E tudo novinho assim. Eu tinha 16 anos, 17. E minha mãe passava uma ordem. Minha mãe dizia assim: vão sair, não vão?
Aí, vamos, alegre, sábado, né? Aí dizia assim, tudo bem. 11 horas. 11 horas o quê? 11 horas você tem que estar aqui. Meu irmão do céu, parece que a gente colocava o pé, 11 horas. Era 7 horas, mas quando a gente colocou o pé da porta, o quê? Já é 11 horas, volta. E, irmão, a gente tinha que fazer tudo que tinha que fazer até 11 horas. 11 horas dava um pavor na gente, um medo na gente. A gente ouvia aquela voz, 11 horas, e tinha que voltar. Porque a minha casa havia o quê? Regras. Se passasse das 11 horas, era BO na certa. Era BO na certa. Agora vê bem uma coisa, irmãos. Quando a arca foi criada, a lei era o seguinte: a arca só devia ser levada por sacerdote. Ninguém podia tocar, pegar na arca. A arca passava de umas varas. Você pode ver, se você ver a imagem da arca, ela tem umas argolas. E a argola passava umas varas de ouro. Aquela argola era colocada aqui no ombro do sacerdote. Eles marchavam levando aquela arca. Então a arca não podia ser tocada, a arca não podia ser tratada dessa forma. Tinha que ter um temor e uma regra. Sabe por que muitas vezes, irmãos, acontece algumas coisas? E olha, irmãos, sou pastor há 42 anos. Esses olhos aqui já viram muita coisa. Alguém me disse, pastor, escreva um livro. Eu não consigo escrever. Meus olhos já viram muita coisa. Alguém passou um tempão conversando comigo. Falei, regra, pastor. Eu falei, irmão, isso é muita pouca coisa que eu posso contar. Mas a pastora Rai, ela tem uma frase que até um amigo falou assim, pastor, essa frase é da pastora Rai. Essa frase está na Bíblia e ela diz assim, mas ela tem uma forma diferente, vou contar. Mas a Bíblia diz assim, escute só, ela diz assim, Davi escreveu dizendo assim, fui moço, hoje eu estou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem crê nessa palavra? Dá amém. Vou repetir, nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Mas olha o que Davi já está na velhice, já está no final do reinado, e vai dizer, fui moço, e vai dizer, agora eu estou velho, mas eu nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. E sabe o que eu pedi na minha vida? Eu já vi muitos irmãos, crente, cara, oração, frequenta a igreja, lê Bíblia, mas passa um tempo, essa pessoa sempre numa vida desgraceira, problema, e assim, não é possível, só derrota, não canta uma música gospel, só chorinho, só derrota, o cara serve a Deus, está na igreja. Aí passa o tempo, sabe o que a gente vai descobrir? Vida, irmão. A vida da pessoa não era vida com Deus. Essa pessoa não tinha vida com Deus. Viu uma vida toda errada, toda arrebentada, mas aparentemente ele era de Deus, mas a aparência de engano. Repita comigo, Deus é fiel. Irmão, Deus não falha com nenhum dos seus filhos. Deus cuida do que Ele ama. Deus cuida com o que é fiel. E quem teme a Deus, Deus trata bem. Quem ama a Deus, Deus preserva. Quem ama a Deus, Deus guarda e cobre e protege. Deus prospera aqueles que confiam nele. Dá um glória a Deus bem alto. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Pessoas erram, mas Deus não erra. Quando você vê uma pessoa cabisbaixa, ferida, todo tempo sofrendo, você vê, tem alguma coisa errada, porque Deus não falha. Então sabe por que Uzá morreu? Porque ele sabia que ele não podia tocar na arca. Eu tenho certeza que ele não passou 20 anos lá, olha, deixa eu tocar aqui na arca, deixa eu passar o pano, não, porque não podia. O sacerdote era o pai dele, sabia que não podia. Mas eu só quis ajudar, eu quis dar uma mãozinha. Ei, tem muita gente, irmão, que não gosta de mim, sabia? Então, quando dizia, irmão, não vou beber, de novo. Caramba, vim aqui para a igreja, para me lembrar. Não, irmão, não estou lembrando, eu só quero te levar para o céu. Eu quero que você está convidado a ir comigo para o céu, dá um glória a Deus. Só quem quer ir para o céu, levante a mão. Pois é, aí você quer levar a vida na bagaça. Aí que o pregador prega aqui, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Deus não está querendo se adaptar a ninguém aqui. Se você veio para cá para Deus se adaptar a você está totalmente enganado. Porque o que deu, o evangelho é mudança.
Quem ama o evangelho tem que mudar. Deus não quer mudar para você mudar. Esse negócio de inclusão, inclusão, ele vem como você estiver. A Bíblia diz, venha como está, mas chegou aqui, Deus muda. Venha como está, chegou aqui, Deus muda. O evangelho é mudança de vida, irmão. O evangelho é mudança de vida. Ou tem crente Gabriela aqui? Você é desse tempo? Tinha uma novela do meu tempo chamada Gabriela. Sabe o que era a música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, eu sou mesmo assim. Aí no final dizia, Gabriela. Tem um tempo que diz o seguinte, eu nasci assim, cresci e vou morrer assim. Então, irmão, o evangelho é mudança de vida. A glória e a presença de Deus quando entra, ela quer trazer mudança. E mudança boa. Mudança gloriosa, mudança para abençoar a nossa vida. É isso que Ele quer. E olha o que vai acontecer agora na arca. Quando Davi sai e vai pegar a arca que Uzá morre, aí Davi vai dizer, ei, Davi se sentiu culpado, porque ele queria trazer a arca de qualquer jeito. Irmão, ninguém consegue viver uma vida de qualquer jeito. Bate no irmão, fala do lado, de qualquer jeito não. Ninguém consegue viver esse evangelho de qualquer jeito, irmão. Ninguém consegue, por isso então, tem uma palavra chamada Bíblia. Isso aí que é ordem, irmão. Minha mãe tinha uma frase pra gente, irmão, que era apavorante pra gente. Nós éramos 7 homens. Minha mãe chamava assim a gente, sentava e vinha com umas pérolas. Ela dizia assim, chamei vocês aqui para uma conversa. Assim mesmo. Diga, mãe, é o seguinte, as meninas são soltas, vocês são tudo homens. Vocês que sabem da vida de vocês. Agora é o seguinte, engravidou, casou. E quando casar, não vai morar comigo, vai dar um jeito de morar em qualquer lugar, menos aqui. Meu irmão, a gente sai de casa assim, apavorado. Apavorado. Se aparecer uma menina dando mole, meu Deus, aquela voz dizia assim, se namorar, fizer besteira, vai casar e não vai morar comigo. A gente pensa, aonde eu vou morar? A gente ficava apavorado, porque lá tinha regra. Essa palavra aqui é uma regra de conduta de fé para nos fazer viver bem e feliz. Digam glória a Deus. Mas deixa eu terminar a história. Me dá só 7 minutos para acabar a minha história. Quando Davi agora, ele viu que a arca agora não morreu um homem, ele vai chamar Abinadab. Abinadab, tu vai agora colocar o sacerdote e fazer as coisas direitas. Agora não dá para ir para Jerusalém, porque é muito tempo. Eu vou ter que voltar e preparar Jerusalém para receber de novo a arca. Eu vou ter que organizar tudo, vou ter que arrumar tudo. Vou ter que o quê? Baixe o pátio do irmão, diga, arrumar tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Abinadab então vai, e no capítulo 10, versículo 10 diz assim, não quis Davi retirar a arca para junto de si, para a cidade de Davi, que era Jerusalém, mas a fez levar a casa de Obed-edom geteu. Então, ele não chegou na casa de Obed-edom em si. Seu Obed-edom, diga, senhor, que é o seu nome? Obed-edom. Mas diga, não, é que eu estou com esse negócio. Que negócio? A arca. Que arca? Essa arca aqui. Você pode ficar na sua casa? Irmãos, o Davi mandou os soldados, ele nem foi lá. E falou para a arca ficar na casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Era um geteu, ele não era filisteu, como alguns dizem, mas ele era um levita de uma tribo. E Obed-edom já sabe da história, que muita gente morreu lá em Bet-semes, muita gente morreu lá na Filisteia, muita gente, Uzá tinha morrido lá na arca. Como é que ele vai ficar com a arca na casa dele? Só que aquele homem entende que era a presença. Ele falou, meu rei, pode deixar a arca aqui. E a arca vai ficar na casa de Obed-edom. O rei nem entrou na casa dele. O rei nem sabia que ele existia. Mas aconteceu uma coisa que eu vou terminar essa história dizendo o que Deus fez por mim, por nós e por você. Sabe o que Deus fez? Deus fez um boi tropeçar. Deus mudou o trajeto da história, porque não haveria nenhuma chance daquela arca parar na casa de Obed-edom.
Não havia nenhuma chance de eu conhecer Jesus. Deus mudou o caminho dele para chegar até a tua vida. Deus mudou a trajetória dele para chegar até a tua casa. Deus mudou o projeto dele para chegar até a tua família. Acabe, Obed-edom, recebeu a arca porque não estava na cronologia. Não havia uma geografia para a arca parar lá. Não havia lógica dela estar lá. Pois é, mas Deus, ele tirou a lógica e trouxe a arca para a tua vida, para a tua casa, para dentro da tua família, para o teu coração. Deus mudou uma história, uma estratégia para que ela pudesse chegar até você. Agora a arca está na casa de Obed-edom. Aquele homem agora tem negócios. Diz a Bíblia que era um agricultor. E começa a acontecer uma coisa estranha na casa dele. Tudo muda na casa dele. Você acha que Davi ia ser responsável e dizer, deixa a arca aqui, e agora, aonde a arca? Sei lá, está na casa de um homem lá, sei lá. Não, ele sabia. Davi passou a saber que Obed-edom era o dono da casa. E Davi mandou um mês depois dizer, vamos lá, faz um relatório para mim, como é que está a arca? E alguém volta e diz assim, e aí, como é que está a arca? Alguém diz assim, Senhor, na verdade, a arca está lá, mesma coisa. Mas Senhor, podemos te falar mais? Pode. O dono da casa, Senhor, Deus está abençoando tanto a vida dele, tanto a vida dele, que é impressionante que nesse mês Deus fez na vida dele. Mas segundo mês, Davi pergunta, o relatório da arca da casa de Obed-edom. Falaram assim, Senhor, a arca está no mesmo lugar, na casa dele. Mas é impressionante que Deus fez na vida daquele homem. Deus está mudando a história dele. Então até Jerusalém começou a contar testemunho do que aconteceu na casa de Obed-edom depois que a arca foi para lá. E eu digo mais uma coisa, quando a arca entrar na tua história, na tua família, na tua vida, no teu escritório, no teu trabalho, no teu negócio, na tua escola, no teu colégio, na faculdade, aonde ela entrar, todos vão saber o que vai acontecer com a tua vida. Todos vão começar a dizer, ei, alguma coisa mudou na história dessa pessoa. Por quê? Porque a presença de Deus mudou a história dela. A presença de Deus foi tão forte, irmãos, que Davi então disse, bem, se esse homem prosperou, tragam ela para Jerusalém. Eu quero essa prosperidade de Jerusalém. Aí foram buscar a arca, irmão. Quando Obed-edom nem entendia o que tinha acontecido. Ele ouviu o barulho de cavalos, gritos, barulho, dança, festa, celebração de música. Por que isso? E quando alguém bate na porta dele, Obed-edom sai. O que é isso? O próprio rei Davi com seu trono, com sua coroa, com sua estola real, com a sua roupa real, vai lá e bate na porta. Quando Obed-edom olha Davi, Obed-edom com certeza, pela honra, vai dizer, meu rei, quanta honra. E Davi diz, vim buscar a arca. Você imagina, né? Obed-edom deve ter dito, como, Senhor? Buscar a arca que eu deixei aqui 3 meses atrás. Mas como, Senhor? Essa arca mudou minha história, minha vida, minha família. Essa arca trouxe alegria para mim, para minha esposa, para tudo que eu tenho. Olha o que essa arca fez para minha vida. Mudou tudo que eu tenho, mudou minha história, mudou meu destino. Como é que eu vou viver sem ela? Mas Obed-edom, preciso levar para Jerusalém. Senhor, não consigo viver sem ela. Senhor, tu me leva então. Como, Obed-edom? Simples, eu vou fechar minha casa. E eu vou com essa arca agora, onde ela foi, eu vou andar com ela. Lembra que não era desconhecido e ninguém sabia que era Obed-edom? Agora Davi vai voltar para o palácio e vai levar a arca para o palácio. Tem que encurtar a história. Quando ele chega em Jerusalém, lembra que a arca estava 20 anos, mais 7 meses, muito tempo. Então ele começa agora, a arca vai entrar para o templo, vai restaurar o culto. Então ele começa a dar cargo. Os levitas, os cantores, quem vai cuidar da sacrifício, do holocausto, o candelabro vai ser aceso, tudo começa a funcionar. Só que ele precisa colocar alguém lá na porta. E não podia ser ninguém diferente, a não ser da tribo de Levi. Quem se candidatou para ir para a porta? Obed-edom. A história está em 2 Crônica, que diz que Obed-edom agora vai ser porteiro do templo. Ninguém conhecia Obed-edom, né? Dá uma palavra para ti agora. Deus entra em nossa vida e torna o mais improvável abençoado.
e torna o mais indefinido uma pessoa mais feliz. Deus entra na nossa vida para escrever um novo tempo de história. Quando Deus entrou na casa de Obed-edom, irmão, não era ninguém. Tanto que o rei nem se dignou entrar na casa dele, mandou alguém. Ele não foi nem pedido, meteram a arca na casa dele. Mas quando a arca entrou na casa dele, mudou a história dele. Agora ele está em Jerusalém, aí ele vai ser porteiro. Imagine só se a partir desse domingo, eu dei uma ordem assim, diácono, é o seguinte, a partir do domingo, começou o culto, terminou a meia-noite, fecha aquela porta, você vai sair por aqui agora. O irmão bate, não irmão, ordem do pastor. O cara é doido. Ordem do pastor que é, não vai ninguém sair, vai por aqui. Aí eu coloco aqui o vigia, coloco um porteiro aqui, o Joaquim e o Manel. O Joaquim e o Manel vão ser porteiro. Vai levar a primeira semana, você vai ficar passando lá, talvez Joaquim diga boa noite. Aquele irmão que sai daqui cheio de unção, nem boa noite dá. Aí vai, boa noite. Vai ter um dia que vai dar boa noite. Vai ter um dia que vai dizer, vai encontrar o irmão Joaquim lá no shopping, lá no supermercado, vai dizer, ei irmão Joaquim. Aí o irmão Joaquim diz, irmão Joaquim, seu nome é igreja lá do porteiro. Ah, sim. Todo mundo vai conhecer ele, sabe por quê? Porque ele vai estar num lugar estratégico. Deixa eu dar uma profecia para ti agora. Deus te conhece. Deus te trouxe da obscuridade. Alguém pensava que você não era ninguém, e alguém podia passar por cima de você. Te trataram como se você não fosse nada, mas Deus vai te colocar em lugares altos e bênçãos, que todo mundo vai saber quem tu é, da onde você veio, e que Deus que você serve. E Deus vai honrar você, te colocando em lugares que as pessoas vão ter que tirar o chapéu para você, te dar bom dia, boa tarde, boa noite, para saber que tu é de Deus, e Deus te colocou uma posição vitoriosa e abençoadora. É isso que Deus vai fazer. Fique em pé em nome de Jesus. Você vai ser conhecido pelo que Deus vai fazer na sua história. Por que levaram a notícia para Jerusalém? Porque Obed-edom estava sendo muito abençoado. Só quem vai ser abençoado aqui, levante a mão. Coloque outra no coração. Fique com a mão levantada e com uma mão no coração. Quero orar por sua vida. Eu quero orar que você diga hoje, Deus, não tem como viver sem tua presença. Eu não consigo viver sem tua presença. Não te afaste de mim tua presença. Aqueles 3 meses, e eu pergunto uma coisa, por que na casa de Abinadab passou 8 ou 20 anos e não fez diferença? E na casa de Obed-edom 3 meses mudou a história dele. Porque tem pessoas que a presença de Deus é só uma coisa qualquer. Para muita, a presença de Deus é maravilhosa. Antes de orar pela igreja, eu quero chamar aqui na frente. Quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui. Quem quer se reconciliar com Jesus, vem aqui. Deus mudou uma história hoje da igreja, por causa da tua vida. Deus te trouxe para esse culto. Deus mudou a história de Obed-edom porque fez um cavalo tropeçar, um boi tropeçar e uma carroça mudar de estratégia. Por causa daquele homem chamado Obed-edom. A possibilidade da arca entrar na casa de Obed-edom era nula, mínima, nenhuma. Deus te ama tanto que te trouxe aqui nesse culto. Ele te ama tanto que trouxe aqui nesse culto, que Ele quer mudar a tua vida e tua história. A arca na casa de Obed-edom trouxe prosperidade, trouxe alegria, trouxe bênção que ele nem podia imaginar. E eu te garanto que se você deixar a arca entrar na sua vida, a presença de Deus na sua vida, a tua história vai mudar. Irmão, isso é uma decisão. Por favor, irmãos, ei, olhe para mim. Quem está falando é o pastor aqui. Não vem com essa história fantasiosa de dizer, não, pastor, ainda não é tempo. Não vai ser no tempo. Irmão, o tempo é hoje. Não vai sonhar que vai aparecer um anjo com a espada na mão, uma voz dizer, Senhor, vem para mim. Não vai. Deus te chamando hoje. Então isso é decisão. Você vai dizer, conheço meus pecados, sei dos meus medos, conheço meus defeitos, sei quem eu sou. Eu sou uma bagaça. Pois é, Deus te quis assim mesmo. Então agora é uma escolha. Então escolha viver com Deus, escolha viver uma vida nova, escolha servir a Deus, escolha voltar para Deus. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu vou dizer de uma decisão. Porque, irmãos, se você está dizendo assim, não, deixa eu vou mudar, quando eu mudar, e quando mudar não precisa, aí não precisa nem vir, mano, porque você já mudou.
Deus quer fazer parte do processo da sua vida. Vem aqui na frente. Se você quer ter uma mudança de vida, a presença de Deus está aqui. Quem crê nisso? A presença de Deus está aqui te chamando. Eu quero orar por você. Vem aqui, eu espero você. Coloque uma mão no coração, levante outra para os céus. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que a presença de Deus vá para a tua casa. Eu quero orar para que a presença de Deus entre no teu trabalho. Eu quero orar para que a presença de Deus entre nos teus negócios. Eu quero orar para que a presença de Deus entre na vida dos teus filhos, na faculdade, na escola, na universidade. Eu quero orar que a presença de Deus entre no teu casamento. Que a presença de Deus te ajude a governar a sua família. Feche os olhos. Vamos adorar ao Pai. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde joga a mão para cima. Pai, no nome de Jesus, louvado seja o Senhor pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente, que estão dizendo: Senhor, mora em mim, na minha casa, na minha vida. Obrigado por mudar a história da minha vida hoje. Obrigado por me convencer que é o melhor caminho. Obrigado, Senhor, por mostrar que cuida de mim. Era improvável aquela arca parar na casa de Obed-edom, assim como era improvável estar aqui hoje. Mas eu vim aqui hoje e a Tua presença me chamou. Muda a minha história. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que veio aqui na frente. Perdoa seus pecados. Escreve o nome dele no livro da vida. Que a partir de hoje, assim como lá em Jerusalém houve a notícia, Deus está abençoando Obed-edom. Assim, pessoas possam ver e ouvir a notícia: Deus está abençoando aquele teu filho que te aceitou. Deus está abençoando a tua filha que te aceitou. Muda a história da vida deles, ó Pai, e traz bênçãos sobre a sua família. Joga a mão para o alto, igreja. Quero abençoar a igreja, Pai. Entra, Pai, com a Tua presença no casamento, na criação dos filhos. Entra com a Tua presença, Pai, no trabalho, na escola, na faculdade. Entra com a Tua presença lá onde essa pessoa trabalha, onde ela faz negócio. Entra com a Tua presença na vida conjugal. Entra na Tua presença, Pai, no dia a dia, no seu organismo, na sua saúde. Entra com a Tua presença trazendo alegria, Pai. Quando o Senhor entrou na casa de Obed-edom, 3 meses, Senhor, houve fartura de bênção. Houve uma notícia que corria: ei, o Senhor está abençoando a casa desse homem. E eu declaro, levanta a mão, igreja, que deva começar a partir dessa noite a trazer algo tremendo para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Haverá abundância de vitória sobre você. Deus é fiel e vai mudar a tua história e vai mudar a tua vida. E assim como a notícia chegou até Jerusalém, a notícia é que você vai ser abençoado correrá a muitos lugares. Deus vai te colocar por cabeça. Deus vai te colocar em destaque. Deus vai te abençoar, que muitos virão e ouvirão falar de você. Assim como Obed-edom estava na portaria do templo. Pai, prospera a tua igreja em tudo e abençoa. No nome de Jesus, que assim seja. Diga amém, bate palma, glorifique, exalte o nome do Senhor. Bate no irmão do lado, diga assim: a presença dele faz bem. Diga: a presença de Deus faz bem. A presença de Deus é bênção,